Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui ao meu lado está minha bucaneira favorita, Thaís Alves. A bucaneira favorita. A bucaneira, a gente vai falar de piratas hoje, contrabandistas, né? Contrabandistas, exatamente. Porque hoje a gente vai falar justamente do arco Os Contrabandistas. The Smugglers! Sim, cara, aí o penúltimo arco da Era Hartnell. Aí tem só mais um, depois da vem Tenth Planet, aí é só se despedir, cara. É só tristeza, chororô. Exatamente. E é aquilo, cara, uma coisa que ainda vai marcar muito nossas vidas são as recons. E Smugglers é daquelas recons que não tem absolutamente nada entre os 4 episódios perdidos. Temos coisas que salvaram, a gente vai comentar mais ao longo do podcast, mas essencialmente não temos os episódios. Praticamente nada. Só os áudios e os telesnaps e algumas coisinhas. É bem pouquinho que sobrou desse episódio, né, dona BBC? E o Head on Job, né, cara? Pelo amor de Deus. Pois é, mas é um arco marcado aí por coisas meio diferentes, porque ao mesmo passo, né, que a gente tinha BBC destruindo os arcos, como já é de costume com ela, né? A gente tinha coisas que normalmente são ruins, salvando a gente, vocês vão entender mais pra frente. É verdade. Agora. Um arco aí que tem ligação com o episódio da série moderna, né, Sim. cara? E Smugglers é quase que diretamente ligado aí a Curse of the Black Spot, né? Porque tem justamente o personagem do Pirata Avery, o Pirata Avery que existiu de verdade na vida real. Apesar dele não estar nesse arco, então esse não é bem um arco histórico, mas é um arco aí escorado no personagem histórico. Sim, com certeza. Sim, então, eu diria isso. Exatamente. Sem mais delongas, vamos aí abrir os baús de tesouro que conseguimos com essa recon e revisar aí esse quase derradeiro episódio da Era Hartnell. Vamos lá! Então vamos aí revisar hoje The Smugglers, o primeiro arco da 4ª temporada de Doctor Who. Uma coisa que acabou que a gente deixou passar na abertura, né, cara? Esse não é só o penúltimo episódio do primeiro Doutor, acaba que isso marca mais, mas ele é o começo da 4ª temporada, É o começo da 4ª temporada. A gente tem aí o The War Machines fechando a 3ª. Fechou. Introduzindo os personagens de Ben e Polly. Mas como companion de Viajar na Tardes, esse é o primeiro arco dele. Inteiramente... Aliás, eles só entraram na Tardes, né, no último episódio, não chegaram a viajar. A viagem... Pode que eles começaram a viajar no último segundo do último arco. E aí, aqui em Smugglers, eles de fato têm a sua primeira viagem pelo tempo e espaço aí na tarde. Sim, e uma coisa que é engraçada é que a gente tem o doutor a revelia em relação a isso. Exatamente, muito contra as ideias do primeiro doutor. Porque ele falou assim, eu achei que ia ficar sozinho de novo. Então, ele tá ali sozinho, aí eles entram na pressa, né, pra aquele lance que eles vão ver o que tá acontecendo, tem a chave. Isso. E o doutor, no primeiro momento, ele fica meio puto, né? Ele fala, super. Vocês começam entrando assim na minha casa, isso aqui não é um lugar qualquer, isso é uma máquina do tempo. Não convidei, filha da mãe, então, né? Mas ele tá meio... Ainda tá machucado, né, cara? Por causa da saída da Dodo. Eu também acho. Não tem tempo de curtir o luto. Na cabeça dele a Dodo foi embora, portanto ele está sozinho e de repente entram essas duas pessoas novas aí na tarde e ele fala, gente, que tá acontecendo aqui? Vocês estão achando que é casa da Manjona esse negócio? Sim, e uma coisa que é importante também nesse primeiro momento ali que ele encontra com os companheiros novos dentro da tarde é que ele deixa bem claro que ele não escolhe pra onde ele vai. Porque é o seguinte, quando eles entram, a tarde já desmaterializou. Aí eles falam assim, de novo, né? A gente só sabe isso porque tem o áudio, então dá pra ouvir esse negócio. A gente não vê, a gente só vê as fotos, né? Mas ele fala assim, como é que você tá entrando? Agora não tem como levar vocês de volta. E aí acho que a Polly fala assim, mas como assim levar de volta? A gente vai abrir a porta, a gente vai estar ainda ali em Londres em 66. Ele fala, não. Essa minha máquina, essa minha nave leva a gente pra qualquer lugar no tempo e no espaço e eu não tenho o menor controle sobre pra onde eu vou. Exatamente. Então assim, aqui fica claro que o primeiro não sabia mesmo. Não, ele já falou, olha, pra onde ela levar, a gente tá indo. E o Ben fica bem puto com isso, porque ele fala assim... Puto, né? Ben puto. Ben Solo, né? Ben Solo, não, pelo amor de Deus. Bem, ele é um cara bem irritado, né? Ele é bem, a gente irritado. Meu Deus! Eu não percebi que o nome dele ia dar pra fazer tantas piadinhas, né? Mas logo lá no primeiro arco que ele apareceu, né? Que foi o War Machines, War Machines, a gente já viu que ele era meio bravo. Então, é que ele é um marinheiro, né, cara? Isso é coisa de marinheiro. E é legal porque... acho que ele precisa demonstrar essa atitude, né? Eu acho que ele nem precisa demonstrar. Eu acho que tá dentro dele. Tipo, ele precisou ser assim porque, sei lá, eu não sei, tá? Eu não servi. Homens ao mar. O ambiente da marinha faz você ter que, dos anos 60, faz você ter que endurece, ser... né? Endurece. E é bacana porque você vê que
o primeiro arco com ele, né, de companhia, a primeira aventura dele enquanto ajudante do doutor é justamente contra piratas, né? Pois é! Maneiro. Ele achou maravilhoso, né? Ou não, né? Mais ou menos. A gente vê ao longo do arco que não, ele tá bem irritado. Não, e assim, o objetivo número 0 do Ben aí, o tempo todo, vai ser voltar para 66, porque ele precisa... Ele tá com hora. Ele tá com hora, ele precisa voltar pro navio, ele tem que reportar ainda hoje, né, de onde ele saiu. Sim. Então, assim, doutor, você tem que levar a gente de volta, porque eu não posso perder, então, eu tenho que ir. Mas isso não é uma coisa exclusiva do Ben, não. Tipo, a gente tem vários companions que, em primeiro momento, eles ficam nessa de eu preciso voltar. E aí, Bárbara? Sim. A gente tem ali a Tiga, ela fica o tempo inteiro pedindo pro doutor levá-la de volta. E cada aventura ele falhando em levá-la de volta. A gente tem a Clara que é levada de volta, de fato. Mas ela volta, né, eu digo. Mas ela, no começão dela, ela não tinha muito esse negócio de voltar. Ela viajava com ele direto. Aí depois ela mudou o Capaldi, sim. Ela quis mudar, Mas essa coisa, né? Esse perk que os companions têm de querer voltar é meio normal, assim. É comum ver isso. Acontece com alguns companions, com outros é totalmente diferente, A né? Polly é mais de boa, né? Ela tá parece, de boa. Ela não tá confortável, zona com a situação, mas ela não tá o tempo todo apurrinhando pra voltar. Não, na verdade, ela é uma garota, assim, bem... alegre, aventureira, tipo, ela é... Também, né? Mas eu percebo que ela é mais, tipo... porque ela é mais de boa com a vida, né? Desde o primeiro episódio lá, eu senti que a atitude dela perante a vida é tipo assim, tá acontecendo, vamos aí. E ele é de resistência. Sim. E ela não, ela abraça a situação, ela fala, bom, tamo aqui, vamos lá, entendeu? Então, tanto que ela se diverte nesse arco. Ela usa o fato dela ser do futuro ao favor dela. Ela já é super esperta e é a primeira aventura dela, sabe? Isso é uma coisa maneira porque eu não consigo não comparar com algumas coisas que a gente vê de cara em Unearthly Child. Talvez por ser o começo de Companion, uma nova era, entre aspas, né? Com esse Companion novo. Que a gente tem ali em Cave of Skulls, né? Eles usando o medo dos Homens das Cavernas contra eles, né? Eles faz a caveira, que tem a caveira no galho pegando fogo. É a mesma coisa. E aqui é a mesma coisa com o boneco de voodoo, né? Sim. Que ela fala assim, eles são... supersticiosos. O povo dessa época, eu não sei exatamente o ano, é muito antigo. Século XVII. Século XVII. Não falo o ano. Eles são extremamente supersticiosos. Então a gente tem que fazer uma boneca de voodoo pra deixar eles cagados de medo. E ela faz isso e dá certo. Então você vê que assim, ela se adaptou rapidinho à situação, enquanto o Ben tá meio querendo fugir. O tempo todo, o Ben tá querendo fugir. Tem uma hora que eles descobrem uma passagem direto pra praia que dá na tarde, e ele quer porque quer ir embora. Tipo, ele... Gente, eu tô com hora, eu quero ir embora. O objetivo do personagem neste momento é ir embora. E a Polly não. A Polly tá tipo, vamos aí. Muito bem, eles chegam na Cornualha, olha só. Sim. Isso é bacana porque, além de ser na Cornualha, é filmado na Cornualha também, né? O que é uma coisa muito fantástica, né? Porque, geralmente, eles usavam outras locações, até hoje, né? Usam outras locações pra mostrar locais, você vê, né? Estão filmando lá na África do Sul e era os Estados Unidos, por exemplo, né? Eles fazem muito isso, mas dessa vez não. Dessa vez eles realmente filmaram no local onde se passa. Qual que é a diferença, né? Que foi no século XVII a história. E eles estavam filmando no século XX. Então, o lance do... Óbvio, né? O lance do ser no século XVII, a gente consegue mais ou menos aproximar onde é, porque o Henry Avery, né? Que é o pirata aí que é mencionado o tempo todo nesse arco, ele é de ele nasceu em 1659. Então a gente assume aí que isso já é mais pro fim do século XVII, fim do século XVII. Se ele nasceu em 59, então ele já tinha uma fama, porque o lance do Avery é o seguinte, ele não nasceu e o primeiro trabalho dele foi pirata. Lógico que não. Ele trabalhava pro lado dos mocinhos, entre aspas, e em dado ponto da vida dele, ele vira pro outro lado e vira um pirata. Né? Muito legal, né? Pois é, ou seja, a gente assume aí que já é quase 1700 alguma coisa. E você vê que já... 1600 e finzinho. E também é uma era já proeminente, em que ele já tinha uma certa fama, porque eles estão buscando o tesouro do Avery. Dele, exato. O grande tesouro por dele, isso de ouro. A gente sabe, é dito no arco que é século 17. Então não pode ser 1700 alguma coisa. Tem que ser 1600 alguma coisa. Então deve ser bem no fim. No finzinho. Porque se ele nasceu em 60 praticamente...
Né? A gente tem, que ele nasceu, eu vi aqui, é 23 de agosto, ele quase faz aniversário comigo. Olha lá, pertinho de mim, com alguns séculos de diferença aí. Mas enfim, aí já dá pra gente mais ou menos assumir que isso é quase 1700. Já é quase século XVIII, quase mas ainda é século XVII. Na viradinha do século, exato, né? Exato. E aí, beleza, eles saem da tarde, está um puta vazio, tem o mar, tem uma igreja lá no fundo, assim. Que eles estão tipo num caso do porto, é um negócio da zona portuária. E aí o doutor fala assim, não, o Ben fala assim, não, porque aqui eu conheço, aqui é a Cornualha. Aí o sou marinheiro, fala, porra. Sou marinheiro. Aí o doutor fala assim, olha, você pode conhecer a Cornualha, mas talvez não seja onde você conhece. Quando, né? Quando, né? O onde você sabe, o quando você não sabe. E o Ben tá assim, não, é 66, eu tenho certeza que a gente tá no presente. Ele é super cético. Isso aí te faz levantar o quanto a Cornualha mudou, né? Em alguns séculos. Porque se ele achava que era século XX, bicho. E aí o doutor fala, não, porque essa igreja não foi reformada, não tem a reforma da era vitoriana. Então, com certeza é antes, e não sei o que, não sei o que lá. E o Ben o tempo todo tá assim, tipo, não, é sim, eu conheço, a gente tá no século XX sim, e fica esse papo. Essa igreja, não sei, abadia? Não sei, essa igreja ali, igreja. Ela também tem um papel importante no arco, porque é lá que a gente vai descobrindo os mistérios. A igreja é o grande centro das ações do episódio e também o inn, né? A hospedaria lá que eles ficam lá na cidadezinha. E aí eles vão até a igreja, né? Tipo, não tem outra opção, só tem um lugar pra eles irem, né? Chegando lá, sai um cara, abre a porta assim, aí fala, quem são vocês? Um homem e 2 garotos. Porque ele tá achando que a Polly é um menino. Mas ela usa o bonezinho. Ah, ela usa boininha, é verdade. E calça. Olha aí. Calça. Que safadeza. Mulheres de calça. Não existe isso. Mulher sim. Não usa calça, né? Mas, naquela época. Piratas, mulheres deviam usar calça. Se bem que elas usavam aquelas anáguas, então talvez não fosse calça. Então naquela época era uma coisa meio assim. Então, o tempo todo, o arco inteiro, a Polly não é a Polly, é o Paul. É o menino, entendeu? E o tempo todo, o que vocês estão fazendo aqui? Que não sei o que, não sei o que lá. Papo vai, papo vem. Esse cara acaba meio que ficando amigo deles, porque o doutor passa uma lábiazinha ali. Ajudante de ocasião. De ocasião. O nome dele é Joseph Longfoot. É o pé comprido. É o pé comprido. E ele fala pro doutor uma senha que é como se fosse uma... a grande... É que tem vários mistérios. Você tem que descobrir, tipo, 3 enigmas, né? Não sei quantos enigmas, e aí você chega onde você tem que chegar. Basicamente ele fala 3 palavras pro doutor, que são Small Beer, Ringwood e Gurney. Isso. Então, exatamente, são as 3 dicas, né? As 3 dicas, e aí ele fala assim... olha, a gente precisa de um lugar pra ficar e tal. Aí ele fala assim, tem uma hospedaria ali, vai lá. E acabou. Essa é a interação que eles têm com esse cara. E eles vão pra hospedaria. Quando eles chegam na hospedaria, passa um tempinho e eles descobrem que esse cara já foi assassinado. Então você vê que tem uma pessoa observando toda essa ação. E esse lance que você tá falando aí de ação, essa ação que acontece, a gente falou que na igreja acontece muita ação. Isso é uma coisa que depõe muito contra esse arco no estado em que ele está. Porque ele é um arco de muita ação. A gente tá entrando numa era de Doctor Who que aquela pegada, a gente já falou isso várias vezes, né? Mas aquela pegada mais educativa, mais devagar... Já parou. Já tá parando. E os arcos estão ficando muito dinâmicos. A gente Super tem aí, dinâmicos. War Machines a gente teve até, quando a gente postou o último podcast, tinha um pessoal no Twitter destacou uma coisa que realmente a gente chegou a comentar bem por cima no podcast. Parece até um arco do Terceiro Doutor. De tão dinâmico ação. Que é. E o Smugglers, ele não fica muito atrás. Ele também era muito dinâmico. Ele acontece. Super. A gente não vê essa dinâmica, a gente não vê essa ação. Cara, é muita tristeza. E aí fica arrastado. Lógico. Mas eu acredito que ele, na íntegra dele, ele era bem dinâmico. Era. Assim, muita coisa acontece dentro do arco. E tem muita movimentação, você vê que... É o arco de piratas, né, cara? Não teria como ser lento. De novo, tem vários cenários, tem cena no mar, tem cena num navio, de verdade. Eles gravaram no navio mesmo. Então, assim, tem bastante coisa acontecendo sim. E aí eles chegam lá na estalagem, aí o cara que cuida lá do lugar, ele fala assim, quem são vocês? Eu não vou aceitar vocês. Aí o doutor fala assim, não, quem mandou a gente foi o Longfoot. O pé comprido. Aí ele...
Foi Longfoot? Vem, pode entrar, toma aqui comida quentinha. Vocês querem roupa nova? Foi pezinho? Pode entrar. Foi pezão, né? Porque é Longfoot. Mas é amigo, sempre chama né? O pezinho. É verdade. Aí ele já... Olha, eles trocam de figurino. Recebe com... olha, porque eles estão em outro... Né? Outra ver, época. Tem gente que aparentemente não é possível fazer isso. Ines Lloyd fez. O Ines Lloyd fez e Jerry Davis fez. Conseguia fazer a série sem pausa também. Inclusive... Caraca, isso nunca vai morrer, né, cara? Não, jamais. Eu quero assinalar que esse episódio foi dirigido por uma mulher, Julia Smith. Olha, o que é muito louco, porque esse episódio tem uma mulher só no arco inteiro. Né? Só tinha 2 mulheres, a Julia Smith e a Neck Will, só. Durante o mês que eles filmaram esse arco, só tinha 2 mulheres lá, entendeu? Uma coisa maravilhosa. Era muito machista. Pra caraca. E aí, né, eles chegam lá na estalagem, eles trocam de roupa. Tem, inclusive, nos telesnaps ali nas fotinhos, porque eu entrei no site oficial de Dr. Who, eu vi as fotinhas. Tem uma foto do Ben de peito nu. Sim, é verdade, é verdade. Né? Lembrando exibindo o seu físico. Exatamente. A gente tem esse lance dele ter o torso em semi-nudez, né, cara? O torso, né? Mas a verdade é que isso fazia todo sentido com o porquê de Ben e Polly estarem na série agora, né? A gente sabe que era pra tentar pegar uma audiência mais jovem. Então, você coloca semi-nudez, assim, veja, pra gente não é nada demais, mas nos anos 60... Né, já é um escândalo, né, cara? Escândalo! Então ele bota pra chamar a atenção da galera mesmo. Exatamente. E enquanto isso, na igreja, chega um cara lá, que é um careca, chamado Cherub. O Cherub. E aí ele encontra o Longfoot, ele mata ele e antes disso ele descobre que ele passou a senha do tesouro pro doutor. Então... Lembrando que a gente nem sabe que é senha de tesouro, a gente sabe só com três palavras soltas que ninguém sabe direito o que significa. A gente nem viu o tesouro nem nada. Não. E aí, quando eles estão lá na estalagem, esse cara vai atrás do doutor, captura ele. Demais, ele tem que morrer, né? Bota ele numa carroça. Olha aí. E leva ele pra um barquinho pra levar ele pro grande navio chamado Black Albatross. Albatross, né? E o doutor, então, ele é afastado dos Companions que estão em sua primeira viagem. Que também é um clássico da série clássica. Lógico, tem que separar. No começo, né? Sempre tem separação de núcleo disso. Isso, exatamente. E lá na estalagem tem um outro personagem que chega, que é o tal do escudeiro, né? O Squire. Sim. Né? E ele fala assim... O Podrick do ar. Não, só que ele é bem velho, bem mais velho. Mas sim, o escudeiro velho é foda. Eu também pensei no Podrick, é o Art do Esquadrão Lei. Lembra? O Art, ele era um Squire, né? E aí fica aquele questionamento, tipo, quem são vocês? De onde vocês vieram? E eles se recusam a falar de quem eles são, de onde eles vieram, porque afinal das contas eles não são dali. E nem daquele quando, né? Eles são no futuro. Logo, eles são os primeiros suspeitos de matarem o Longfoot, porque eles foram as últimas pessoas a serem vistas falando com ele. Sim. Então, óbvio que eles são, na hora... esses caras... incriminados. Esses caras que mataram o Longfoot. Esses 2 caras, né? Os 2 caras. O Ben e o Paul. Exatamente. E aí, o doutor é levado aí pro navio. E acaba aí o primeiro episódio. Sim. E aí, no finalzinho do primeiro episódio, que é o cliffhanger já pro segundo, né? A gente é introduzido a essa figura que vai ser o maior vilão deste arco, que é o Capitão Pike. Sim, é muito... Então, né? O uso desse nome levanta muita coisa. Amigos trackers aí que não estão querendo... A anteninha já levantou. Nenhuma treta nem nada, mas vamos lá. Pelo contrário. A gente tem A gente ama Star Trek também. Sim, exato. Eu cresci vendo Jornada Maravilhoso. também, né? Jornada antes de Doctor Who, que Doctor Who ganhou meus corações mais. Sim. Mas vamos lá. A gente tem o episódio piloto de Jornada, que é aquele The Cage. Ele não tem o Capitão Kirk, ele tem o Capitão Pike. Capitão Pike é esse que ficou muito famoso agora por conta do Discovery, que tem até quem faz é o cara que fazia o Raio Negro lá. Isso, dos Inumanos. Ele é ótimo. Não os Inumanos. Isso, a série é uma bosta, Inumanos. Mas Anson Mount é maravilhoso. Isso, ele é maravilhoso. Então, só que o The Cage, que é o episódio 0 de Jornada, lá de trás do Original Series, ele foi feito ali pro fim de 65, começo de 66. Porém, ele só foi exibido de verdade nos anos 80, em 88. Isso. Ou seja, ele até veio antes, mas o Pike não tinha aparecido essencialmente até os anos 80. Só que acontece o seguinte, o Capitão Pike, ele era citado em Jornada das Estrelas. Sim. Na temporada 1, 2, ele era citado. Ele faz parte ali da história. Só que acontece que é o seguinte, o primeiro episódio de Jornada
Ele foi ao ar no dia 22 de qual mês? Setembro, Fred. E este arco de Doctor Who foi ao ar em que dia e que mês? 10 de setembro. Exatamente, então... Olha lá! Por mais que você argumente que o Capitão Pike só apareceu no segundo episódio, o segundo episódio é dia 17 de setembro. Isso! Ou seja, 5 dias antes do primeiro episódio exibido de Jornada nas Estrelas. Olha só! Olha então, só! podemos esticar que o Capitão Pike original ali, que apareceu primeiro... The original, you may say. Estava em Doctor Who. Mas não é o mesmo Capitão Pike. Não Pike. é o mesmo Capitão Mas Pike. tem o mesmo nome. Vai ver que Capitão Pike... Às vezes Pike é um nome que era um comum, nome né? comum nos anos 60 ali. 65, 66. Tava na na moda. Apesar de que você pode argumentar que o Capitão Pike de Jornada foi criado primeiro porque Decade foi feito primeiro. Então, tudo bem. Tá bom. We give you that. Mas tá ali, o nosso foi falado antes na TV. Não, gente, tá juntinho. Tá bem pertinho um do outro mesmo. Eu amo Jornada. E é uma coincidência muito feliz, né? A gente vai ter algumas outras coincidências e crossovers, né? Crossover a gente vai ter décadas e décadas depois. Sim. Mas outra coincidência que tá pra aparecer também é que a gente vai ter o planeta Vulcano. Logo de cara com o segundo doutor. Tá chegando. Mas aí o de Jornada predata. Aí realmente veio antes mesmo. Mas enfim, só curiosidade, amamos Star Trek. Quem quiser chamar a gente aí como podcast de Jornada, estamos topando. Com certeza. Cara, a gente tinha que juntar, sabe com o quê? Maravilhoso. Com o equivalente do Doctor Who Brasil, de Jornada nas Estrelas. Isso. Pra fazer um podcast sobre o Assimilation 2. Olha que é o quadrinho do 11 Amy Horry com a galera do Picard. Ia ser muito legal. Ia ser maneiro, hein? Ia ser muito bacana. Fica o convite aí, galera, de Fica Jornada. aí. Bom, vamos lá então pro segundo episódio. Lembrando aí que o Pike, ele aparece no finzinho do primeiro. Então 10 de setembro é a data, gente. Ele é o cliffhanger. Exatamente. Né? Só vamos deixar isso aqui. Vamos deixar isso aqui. E aí, né, chega lá o doutor, né, no navio do Capitão Pike, né, o grande vilão aí do episódio. Aí ele fala assim, olha só, ô pessoa aí que eu acabei de conhecer, o velho, esse tesouro aí do Avery, ele é nosso tesouro. Por quê? Porque todos nós éramos homens do Capitão Avery antes. Sim. Então, esse tesouro já é nosso por direito. Você tem que falar pra gente. Usufruto, né? Você tem que falar pra gente qual é essa senha, porque o segredo aí do tesouro, essas palavras aí que você sabe, porque ele é nosso. Sim. E aí o doutor dá aquela enroladinha, né? Aquele papo, aquela coisa de... Até porque ele não sabe se é verdade essa história, né? Lógico que não. Ele inclusive fala, Avery, claro, o Capitão Avery. Tipo, o doutor sabe qual é a história Isso é muito cara, maneiro, né? porque a gente vai ter aí o Avery sendo um personagem de importância aí justamente na sexta temporada, né? Que a gente vai ter todo aquele lance do Good Man Goes to War. Isso! E ele tá, inclusive, ali naquela esquadra que o Dr. monta, né? Que tem Jenny Vastra, tem o Avery. Sim, tem a Amy maravilhosa. Beijos, Amy, ponto saudades. Cara, e é muito maneiro porque no Curse of Black Spot a gente tem meio que essa continuação, entre aspas, da vida do Avery. Que, muito legal, né? Ele não morreu no mar, sem navio. Gente. Não, ele ganhou um navio no espaço, cara. Um negócio, tipo... Ele virou um capitão estilo, sei lá, Yamato, saca? Muito legal, né, cara? E aí o doutor fala assim, não vou falar nada pra vocês. Que negócio é esse? Tem certeza, doutor? Então a gente vai ter que te torturar. Então fica aquela ameaçinha pirata, né? de pirata. E enquanto isso, Ben e Polly foram presos. Eles estão na cadeia. Porque eles mataram o Pé Grande. Mentira, não mataram nada. Comprido. Pé comprido. Não é Bigfoot, é Longfoot. E aí o Ben tá lá, né? Ai, Polly, eu preciso voltar. Fica aquela encheção, né? E a Polly, não, Ben, o que é isso? Vamos pensar aqui com a cabeça, né? Porque a menina é esperta. Ela fala assim, o povo de antigamente é supersticioso, cara. A gente tem que dar um susto nesses caras. Vou fazer um bonecão de voodoo. Vou fazer um bonecão de voodoo aqui. E aí o cara que tá cuidando ali da cela é enganado por eles. Porque ela começa a fazer uns barulhos, uns agoros, uns negócios. Começa a se mexer, bizarro. Começa a se mexer, né? Dá uns tremelique lá, né? Tá pingando em mim, um negócio assim. Aí o cara fica assustado. Tá pingando em mim. Aí eles falam assim, não, porque aquele cara que tava com a gente, ele é um bruxo, ele é um warlock. E nós somos aprendizes dele. Olha aí. Olha! Magician's Apprentice. Olha lá! Eita, caralho! Tá tudo encaixando. Como o sétimo doutor é conhecido ali em Battlefield? Merlin, rapaz. Tá vendo? Olha aí. Mas ele é mesmo um bruxão. É nós que voa, doutorzão. É nós que viaja na tarde, bruxão. Exatamente. Caramba, que louco. E aí ele fala assim,
vai ficar preso nesse boneco de voodoo. E sua alma só vai ser liberada se você liberar, gente. É a coisa mais besta do mundo. Ah, mas é maneiro, cara. Mas é o jeito que ela conseguiu se livrar. Se eu fosse pro passado, eu usaria meus conhecimentos do futuro pra trollar as pessoas. Sim, com certeza. Sim. E é isso que eles fazem, tipo... Bem que ele não é nem trollar, né? Pra sobreviver, né? É uma questão de sobrevivência mesmo, que eles têm que sair dali porque eles estão presos e o doutor, eles nem sabem pra onde foi levado. Pois é. Então, assim, eles estão bem num beco sem saída. Enquanto isso, o doutor já tá começando a dar uma maciada no pai, porque aí ele senta assim, ele fala, senhor, eu e você, nós somos homens de conhecimento, né? Nós somos nós somos homens, né? De classe. Porque eu sou da minha nave, né? Da minha nave. Ship. Exatamente. Não, vamos sentar aqui, vamos conversar. Eles abrem um vinho, eles tomam um vinho madeira. Olha aí. Uma madeirada, faz aquele buquê. O assim. Buquê, né? Come um queijo, toma um vinho, troca uma ideia, né? Exatamente. Cara? Então ele chega assim e fala, inclusive, esse é um arco que tem muita bebida, né? Tem. Porque o Ben bebe cerveja nesse arco. Sim, e tem uma parte que os piratas tomam um rum lá de um outro tesouro. Mas pirata tem que beber rum, né? Não, aparece, eles ficam bem bêbados e tudo mais. Sim. E... nesta hora em que eles estão bebendo vinho ali e tudo mais, chega um outro homem do navio do Pike, que é o Jamaica. O Jamaica. Beto Jamaica. O Jamaica. O Beto Jamaica. E olha só, o ator que faz o Jamaica é o Roy Josephs. Então, só uma pausa só pra vocês estão ouvindo. A gente tem maneira de dar, tipo, apelidos engraçados, mas não. É Jamaica mesmo, de verdade. O nome do cara é Jamaica. Jamaica, exatamente. Exatamente. O ator é o Roy Josephs. É o primeiro ator na história de Doctor Who de realmente ter um personagem negro, né? com fala negro. Isso. Primeiro ator negro. Não o primeiro ator a falar, primeiro ator negro. Primeiro ator negro a ter um personagem com nome e falas tudo Speaking bonitinho. Role. Speaking Role. É uma pena que ele morre. Né? Mas ele é o primeiro. Muita gente morre nesse arco, não é só ele, não. Sim, mas é legal porque, assim, ele sempre vai ser o primeiro. Isso é legal. Isso é, assim, um marco. Então, nós temos uma diretora mulher, nós temos o primeiro negro que fala, e é bem legal esse arco por conta dessas pequenas... Sim. É o primeiro arco inteiro de Ben Polly. Você vê que ele tem sua importância. E faz sentido você ter piratas negros, porque isso é uma coisa... O Capaldi, eu vou aí parafrasear uma coisa que o 12º Doutor fala. Maravilhoso. History is whitewashed. Whitewashed. Aí tem muito, tipo, é tudo muito embranquecido, pra né, caralho. nas histórias. Aí piratas são sempre caras brancos e, né, com aquela classe de Capitão Gancho, mas a real é que não, né? A real é que não. Tinham muitos piratas negros, os piratas não era uma coisa tão... Não era um outro. Não era tão flamboyant quanto algumas histórias pintam, né, cara? Definitivamente não. Então, isso é um marco na história de Doctor Who, que coisa maravilhosa, não é verdade? Sim. E aí, o Jamaica vem pra falar pro capitão que tem um barquinho se aproximando do navio deles. Sim. E aí o Pike já fica meio... Já fica bravo. Cagado. Quem que é esse cara aí? Quem que é esse cara aí? E quem tá chegando é justamente o dono da hospedagem lá, Sim. que é o Cooper. Cooper, né? E ele fala, ele chega ali e começa a conversar e fala assim, olha só, eu, que sou o Innkeeper, né? O Cooper. O Cooper é o Innkeeper. Isso, o Cooper é o Innkeeper. O Cooper é o... É o dono da hospedaria lá. Ele dono, fala, né, que ele, o Longfoot e o Escudeiro são todos da mesma turminha de piratas. Contrabandistas. De smugglers. De smugglers. Eles são os smugglers, na verdade, da história. Sim. Então, os piratas são os piratas são os smugglers da água. Tá tudo ali, né? E o Pike fala assim, quanto ao Longfoot, sinto lhe dizer, meu amigo, faleceu. Mas infelizmente ele morreu. E ele fala, não, eu sei, inclusive eu já prendi galera que matou. A galera que matou. E aí o doutor já... Opa! Ele já mata que é dele. Né, que negócio é esse? Aí o Pike fala assim, então é o seguinte, eu vou sair daqui do navio, eu vou pra terra firme, eu vou lá pra hospedaria, tá? E eu vou deixar você, Jamaica, cuidando dos caras aqui. Encarregado. Né? Então ele deixa o Jamaica de olho, né? No prisioneiro que é o doutor. No prisioneiro que é o doutor e o Cooper também. Ah, sim. Ele deixa lá e vai ele e o Cherubi pra terra firme. Lembra, não existe honra entre ladrões, né, cara? Tipo, o cara, o Cooper, ele... tava do lado deles, mas é aquilo. Se ele tá me mentindo pra me puxar o tapete, Exatamente. Né? Aí fica essa tretinha, né?
Enquanto isso, Ben e Polly conseguiram fugir da prisão graças ao voodoo. Ao fake voodoo, né? Fake voodoo. E eles tentam ir na igreja, de volta, eles voltam pra igreja pra tentar procurar alguma prova que desencrimine eles. Então pra eles... quê, né? Eles já fugiram, não faz sentido nenhum. A gente precisa provar que a gente não matou o cara. Mano, foda-se, né, cara? Você já tá solto, é um monte de... Você quer provar, você não sei se é pra piratas, cara. É isso que não o faz plot sentido. precisa rolar. Não, eu sei, mas você foge e já era. Não, aí eles voltam lá na igreja, aí estão fuçando na igreja, não sei o que lá. De repente aparece um cara chamado Blake. Uhum. Esse cara, ele é como se fosse assim... Donald Blake, né? Ele entrou na igreja errada, querendo entrar na igreja de Odin, né? Entendeu? Donald Blake. Ô, louco. Tô brincando. Não, o Blake, ele é como se fosse da guarda real. Ele é como se fosse um policial do rei. E ele fala assim, não, cara, eu também tô atrás desses caras que estão matando todo mundo. Eu também tô atrás do Pike. O Pike é um cara perigoso. Uhum. Eu sei que tá todo mundo atrás desse tesouro do Avery. Sim. E tudo mais. Então, eles acabam que trabalhando em conjunto ali. Sim. Entendeu? E nisso, a Polly fala assim, então beleza, eu vou lá pra hospedaria, porque agora a gente já consegue provar a nossa inocência, né? E aí, o Blake vira pro Ben e fala, seguinte, eu acabei de descobrir que aqui nessa cripta tem uma passagem secreta. Ah, sim. Então, entra na jogada essa passagem secreta aí, e ele fala, eu acho que é assim que os caras estão conseguindo passar contrabando. Da hospedaria pros navios. Sim. Entendeu? Assim que a carga tá saindo. Isso era uma coisa que acontecia muito, né? A gente tem aí cidades mais antigas, elas são cheias de túneis, que era usado pra tráfico mesmo. Isso. De várias coisas, não só de mercadoria. É tudo que você imaginar. Às vezes era pra encobrir coisa tipo amante. Isso. Às vezes era pra levar, tipo, contrabando. Às vezes era pra tráfico de gente. Tinha tudo, né, cara? Essa coisa de túnel é bem comum, né? Sim. Principalmente nessa época, assim, de monarquias e reis e afins. E aí o Ben, o quê? Tem uma passagem secreta que dá pra praia? Demorou! Beijos! Falou, valeu! Falou. Não, e ele realmente, ele corre pela passagem porque ele quer ir de volta até a tarde. O objetivo do Ben nesse episódio o tempo todo é ir embora. Ele não quer nem saber. Caguei pro doutor, né? Não, dane-se, eu não quero nem saber. Vou embora, deixar ele aqui na merda. Exatamente. E aí, o Pike e o Cherub finalmente chegam em terra firme e eles vão atrás do Squire, justamente. Sim, do escudeiro. E, nesse meio tempo, a Polly é capturada no caminho para a hospedaria e é levada pra lá também. E aí, nisso, o doutor ainda tá lá no barco com o cara, e aí ele fala assim, seguinte, aí é que ele descobre, Ben e Polly estão sendo falsamente acusados. Aí o doutor fala assim, beleza, a gente tem que ir pra terra firme. Sim. Tipo, esse virou o objetivo do doutor agora. Até porque a Tarde tá em terra firme, né? A Tarde tá lá, só que o Jamaica tá ali de olho neles, eles têm que dar um jeito de driblar esse cara pra conseguirem pegar o barquinho de volta. Pra você ver, o doutor se aliou ao cara que era dos piratas. Que tava na merda junto, porque foi falar demais, ficou suspeito também. O contrabandista ali, então, né? Mas o contrabandista... Ele é o menos pior, vai. Ele é o menos pior, é aquilo. Eu diria. Naquela historinha, naquele plotzinho, ele acabou se tornando um inimigo do Pike, né? Porque o Pike achou que ele podia estar passando a perna nele. E aí, pra ele não se ferrar, ele acabou se aliando com o prisioneiro, que era o doutor. Isso, exato. São companheiros de ocasião ali, né? Os dois são prisioneiros ali na hora, então vamos se unir pro bem maior, porque o Pike está contra nós dois. Inimigo do meu inimigo, né? Isso, inimigo do meu inimigo, exatamente. E lá onde a Polly tá acontecendo, onde tá acontecendo a ação com a Polly, ela fala assim, não, vocês não podem me prender, tem um outro cara que eu tenho certeza que é o culpado, que é o Blake. Então, um vai jogando a culpa pro outro. Um jogo de empurra. É um jogo de empurra bem grande, e o tempo todo você vê que os personagens estão indo de um lugar a outro. Então, vai na casa do Squire, vai na hospedaria, vai na igreja, tem o bar. A gente já viajou pra Cornualha, vamos usar todo que tem de cenário, cara, vai... Pra BBC queimar tudo depois, e daí, né? Quem se importa, não é verdade? E aí acaba, então, o segundo episódio desse arco, Esse segundo episódio é bem cheio de coisa, né, cara? Ele tem bem bastante ação. Action-packed. Sim, e você vê que o intuito realmente é levar os personagens aos lugares que eles precisam estar. Sim. Né? Então, é isso. No terceiro episódio, o Capitão Pike vai até, então, ao Blake, lá na cripta onde o Ben tentou fugir, e ele fala assim, olha, seguinte, Blake, Ben e Polly
são culpados, eu vou levar eles, você tem que prender eles. Leve eles agora. Aí o Blake fala, claro, senhor, vou levar. Só que, na verdade, o Blake já sabe que eles não são culpados. Pois é. Então, na verdade, isso é só um grande disfarce pro pai que achar que o Blake... Que tá no controle da situação. Porque o Blake tá a ponto de desmascarar os smugglers. Então ele tá fazendo tudo ali na encoberta, entendeu? Porque tem essa parada também, né, cara? Acaba que, como eles eram contrabandistas, né, piratas e tal, eles estavam sempre mancomunados com pessoas que eram influentes na sociedade, que não eram piratas, né? Isso. Aí tem que lembrar que eles falaram ali, alguns episódios atrás, que eles eram uma célula ali do grupo que era do Avery. Isso. E o Avery, antes de ser pirata... Ele era uma pessoa do bem ali, da sociedade da direitinha. marinha, né? Assim. Então, assim, né? Enquanto isso, o doutor e o Cooper precisam dar um jeito de sair do navio. E o Jamaica tá lá, de olhinho neles. Aí o doutor inventa um jogo. Ele fala assim, você já jogou cartas, meu amigo? Cara, o Harnell, ele é brilhante, jogos, né cara? Não, ele é brilhante na arte de enganar, né, os outros. Então, mas isso é um lance do doutor, aquele jeitinho dele, aquele sorrisinho. Então, o doutor, ele é malandrão, né? Pra caramba. Tá dentro do personagem. Exato. E aí ele fala assim, vem cá, vamos jogar carta aqui. Vamos jogar um truco. Mas não é bem truque. Ele fala assim, vamos ler a sua sorte nas cartas. Mãe de Ná. Olha aí. É o tarozinho da carta. O tarozinho do doutor. Aí o Jamaica fica assim, fala... Que isso, né? Não. Tô com medo, não vou participar disso, Deus é mais, não quero não. Deus é mais. Aí o doutor fala assim, você tá com medo? Você tem medo das minhas cartas? Aí ele, não tenho não. Que isso? Aí, vou fazer aqui com o meu amigo. Aí ele tira 5 cartas lá pro amigo dele e fala, Cara, ele vai fazer mágica tosca, né? Tipo, escolhe... Essa é a sua carta? Essa é a sua carta? É, tipo isso. Aí... isso aqui significa X, isso aqui significa não sei o que. Aí, posso fazer com você agora? Porque já tá engabelando, cara. Aí ele, mas tá bom, vai. Mind over body, Mind over... exatamente. Aí, ele tira a carta, isso aqui significa não sei o que. Isso aqui significa não sei o que. Aí... Você vai ter uma vida longa, ele morre. Sabe? Esse monte de coisa. Aí, tipo, eles estão bem pertinho do outro. Aí o doutor mostra a carta assim, bem pertinho dele e fala, quer saber o que é isso aqui, cara? Você quer saber? Nessa hora, o Cooper vai lá e pau na cabeça do Jamaica. Então, justamente porque ele ia falar, o que ele ia falar? Essa carta aqui vai dizer pra você que você vai ter uma vida muito longa. Aí ele vai e morre. Pá! Ele não morre, ele só fica desacordado sim. Porque ele vai morrer eventualmente. Ele vai morrer porque o pai que vai matar ele, porque ele não ficou de olho nos caras que ele tinha que ficar. Justamente. Tadinho, né, modó? E aí, eles pegam um barquinho de volta e vão lá pra terra firme. E depois, mais pra frente, quando o Pike descobre que o Jamaica não fez o que tinha que fazer... Dá cabo do Jamaica. Inclusive, esse é um dos clipes que sobraram, né? A gente vai comentar mais um pouquinho que sobraram alguns clipes. Lá pra frente, mas esse é um dos clipes. Então a gente vê a morte do Jamaica, é muito triste. Tadinho do Jamaica. Tá afeiçoando já o Jamaica. Pois é. Jamaica pra companion. Exatamente. Aí, lá, tem na cena o Squire, né, e o Pike. E o Squire chama o Capitão Pike e fala assim, chega aí, vou te mostrar uma coisa legal aqui nas tumbas. Ele abre uma tumba secreta. Tumba Lacatumba. Tumbatá. E mostra um monte de contrabando. Tem de tudo. Tem rum, tem charuto, tem comida. Só coisa boa. Tem contrabandos rum, afins. Charuto e comida. O que eu vou querer mais, né? Tem um monte de tralha ali, tem pérolas, tem, sei lá, tem um monte de coisa. E aí, eles meio que fazem um acordo. Aí o pai fala assim, beleza, às 2 horas, 2 da madrugada, eu dou um sinal e a gente se encontra aqui de novo. Beleza? Divide o loot, A gente divide o loot. Beleza? Beleza. Então já ficou combinado que a turminha dos smugglers tá mancomunada com a galera do Pike. Com a galera do Pike. E o Pike, ele quer as duas coisas. Ele quer o contrabando, mas ele quer o tesouro maior, que é o tesouro do Avery. E aí, eventualmente, o doutor chega lá, ele finalmente se reencontra com Ben e Polly, e os 3 decidem ir até a cripta pra tentar decodificar aqueles 3 nomes que ele recebeu do cara lá no começo do episódio. E aí eu me pergunto pra quê, né, cara? Porque assim, tudo bem. Vamos evitar que os piratas façam piratice e roubam as coisas. Piratice. Eles já se encontrando de novo, já estão em terra firme. Vaza, vai pra tarde e dane-se, deixa esses caras se matar. Que legal que você falou isso. Sim. Porque é a primeira coisa que o Ben fala pro doutor, ele fala assim... Então, porque ele tava errado? Ele não tava errado. Bora picar mula, viado. Aí, o doutor fala assim... Então, veja bem, Ben. Veja bem, Ben. Se eu tô aqui,
eu tenho a obrigação moral de ajudar. É porque o doutor ele sempre acha que tem um significado quando ele tá no lugar. Não, e tem outra coisa. Isso aqui é a mesma coisa que o doutor fala, se não me engano, acho que pra Clara, né? O 11 fala pra Clara, ele fala assim... a gente não vai embora, a gente não dá as costas. A gente fica e ajuda porque a gente tem condições de ajudar. Ah, não, bem, saca? A própria Jory, a 13 fala isso, né, cara? Isso, ele fala exatamente essas palavras pro Ben. Nós temos obrigação moral de ajudar. Porque se nós podemos ajudar, nós temos que ajudar. Então, mas sabe o que eu fico me perguntando? Eu entendo essa lógica do doutor. Isso é legal, doutor. Porque isso já tá entrando naquele código de conduta do doutor de ser o protetor da Terra. Não, eu entendo a lógica do doutor. Eu não tô falando que é infundado isso. Faz sentido. Só que eu tô falando assim, mas a gente tem que ajudar. Ajudar quem, cara? Era cachorro comendo cachorro ali. Eu acho que ele quer evitar era pirata. mortes. Não, mas ali, não é como se... Só pra entender. Não é como se fosse assim, tipo... tem uma vila de crianças e freiras e esses piratas vão chacinar todo mundo. Não, mas então, é exatamente isso. Então, mas... O pai que fala que vai tacar fogo na vila. Então, só que ali, se o doutor simplesmente fosse embora... O pai que não ia conseguir tacar fogo na vila, porque o pai que tá de um lado, aí tem o Blake do outro, tipo... Foi o que eu falei, é cachorro mordendo cachorro. Vagabundo tava um querendo passar a perna no outro. Eles iam acabar se matando sozinhos, sabe? Então, eu não sei. Pirata não dura muito, Eu acho que o doutor ficou com isso na cabeça, de que o pai quer destruir a vila. Tá. E temos obrigação moral de ajudar, porque eu sou o doutor. Justo, não, eu entendo, mas assim, você entende também que ele poderia muito bem ter ido embora e deixar os piratas se matar? Porque eles já iam se matar mesmo. Sim. Entendeu? Sim, isso é verdade. Bom, indo aí já pro quarto episódio, a gente tem eles lá na cripta e o Cherub, né, que é o careca aí, que é o Cherub, ele é o assassino do Pike. O Cherub, pra vocês entenderem, é assim, quando vocês forem pesquisar smugglers na internet, vocês vão muito ver uma foto que é o doutor assim com uma cara espantada e um cara com uma faca na garganta dele. Esse cara é o Cherub. Isso. E aí, eles estão ali na cripta, ele pega a Polly, ele ameaça ela com uma arma na cabeça. Desculpa, o Paul. Desculpe, não é a Polly, é o Paul. Essa foto também roda bastante. Tem bastante. Com a garrucha na cabeça do Paul. São as marcas desse episódio, né? E aí, fala assim, seguinte, você não vai falar isso aí, eu vou matar esse cara aqui. Vou matar seu amigo aqui. Ele fala, não. Beleza. As palavras são Ringwood, Gurney, não sei, Small Beer. Aí... Cervejinha. É qual a outra? Cervejinha. Madeira preta. Ringwood. Anel de madeira. Anel de coquinho, cervejinha e Gertie. Gurney, sei lá. E aí, tem uma hora que o doutor tava fuçando lá e ele falou, eu acho que falta um quarto nome. E o cara, o Cherub, fala assim, falta mesmo, é o Deadman. Olha aí. Então, na verdade, são 4 caras. E esses 4 caras eram piratas que morreram em alto mar. Olha aí. Então, por isso que eles são a senha, por isso que eles estão ali na tumba, aquela coisa toda, não sei o que lá. Eu fico me perguntando se tivesse uma dublagem, se eles iam traduzir Deadman como desafiador. Saca? Não, Deadman. Não, é porque tem aquele personagem do DC... O mortinho. Deadman. Sim. O homem morto, né? O homem morto. Só que a tradução, o que acontece? Ele tem um D no peito. E aí, o que acontece? Pra manter o D, que nem fizeram com o Demolidor, que era o Daredevil, o Deadman não precisa ser homem morto. Aí virou Desafiador. Porque não ia ter como, né? Então, não é a mesma... Desafiador em português. Inicial, sim. Né? Olha, se eu fosse uma equipe de dublagem, de localização, eu faria só pra ser uma referência velada desse. Acho legal, gostei dessa referência. É um baita personagem maneiro. Pois é. Eventualmente o Pike chega lá, né? Todo mundo, a ação central do terceiro ato rola na tumba, ali nas criptas, né? Da igreja. E aí o doutor fala assim, seguinte, se eu falar pra você o tesouro, você deixa a vila em paz, você não mata ninguém na vila? Sim. Aí o Pike fala... Beleza, eu só quero o tesouro mesmo, dane-se. E aí... Eu acredito nisso. Pra que é uma vila, Não, ele só quer o tesouro. E aí, o tesouro é o grande objetivo da vida do Pike. Veja, os piratas eles não estavam o tempo todo querendo matar todo mundo. Eles queriam pegar as coisas, eles matavam por consequência. Se você ficasse tá na no frente, caminho. Você morre. Agora você não foda-se. Se não, dane-se. Aí o doutor fala, bom, beleza, a senha é essa. Aí ele vai lá, decodifica, abre e encontra o tesouro. E fica lá, nadando no tesouro. Goonies, né? Tira as pernas. Goonies. Exatamente isso. Sim. Ele fica lá... A mamãe dos caras lá, dos Fratelli. Ele fica lá se banhando no tesouro, né? E enquanto isso, o Blake, ele tava reunindo os homens dele da guarda real. Sim.
metade foi cuidar da vila e metade foi pra cripta. E aí rola o pega pra capar legal. Como a gente falou, né? Tem muita ação nesse episódio. Porque os caras estão matando os smugglers, os caras estão matando os piratas, aquele negócio, nananã, bababá, tititi. Tiroteio pra cacete, Ben e Polly entram nessa jogada também, porque tá todo mundo brigando, não sei o que lá. E chega uma hora que a ação fica entre o Capitão Pike e o Doutor. Ele tá pra matar o Doutor, chega o Blake e pá, mata o Capitão Pike. Olha e aí. ele cai morto em cima do tesouro. Olha aí, que poético, cara. Olha, cara, que... Você morreu em cima do que você tanto quis. No momento em que ele conseguiu a senha e abriu o tesouro, ele morre. Por que qual é o grande lance? Aumentando aí aquele lance do tesouro ser amaldiçoado. Então, porque a gente acabou que não tinha falado isso até agora, né, cara? Então. O tesouro de Henry Avery, ele tem essa parada nele de que ele era maldito. Se você pegar um tesouro que tava lascado, você ia acabar morrendo. E a gente tem aí o Pike cagando pra ele, falando, superstição do caralho, não sei o que, eu quero meu tesouro. Tipo, eu sou maior que isso. E quando ele pega... O que acontece? Ele morre. Ele morre. Tipo... A maldição é real, cara. Tá amaldiçoado esse negócio, pelo amor de Deus. E aí é isso, o doutor finalmente consegue fugir com os 3 companions. Com os 3 companions não, com os 2, né? Com os 2 companions. E vão-se embora pra trás, porque eles já estão ali praticamente na passagem. Porque eles precisam ir pra Templarians pra ele regenerar, né? Porque ele cansou pra cacete. E é isso, quando ele vê que o Pike morreu, ele fica sossegado, o Blake toma conta ali da ação, eles fogem, não querem nem saber, tipo, vambora, sabe? Os 3 voltam pra Tardes e... acabou. Ou será que não? Ou será que não, né? Porque quando eles estão ali na tarde, né, a gente sempre tem esse cliffhangerzinho pro próximo arco. Isso é muito maneiro. Eles estão ali na tarde, acabou, não sei o que lá. E o Ben fala, vamos voltar pra 66. Pra casa, aí o doutor fala, então, não vai dar, não. De novo, não é assim que funciona, meu jovem padawan, né? Aí... a Tardes começa a dar uma congeladinha, começa a ficar frio. Eles saem da praia e vão ali pra parte mais gelada. Isso. Eles vão pra Antártica. E aí a frase que o doutor fala ali no final é: nós chegamos no lugar mais frio do mundo. Sim, Antártica. E aí, next time, the 10th planet aparece ali. E aí, amigo... Aí, essa é a hora que você chora e mamãe não escuta. Não! Essa é a hora, bicho, que... essa é a hora do gif da Emma Stone comendo sorvete. Se dividem os homens se dividem os meninos e meninas de homens e mulheres, exatamente, cara. Porque a gente vai chegar no arco de regeneração do primeiro doutor, bicho. E é um arcão maneiraço. É um arcão maneiraço. Porém, ainda tem muitas coisas até chegar em Tenth Planet. Tem umas curiosidades. Claro, como sempre, né, gente? Então vamos aí para as curiosidades de The Smugglers. Sim, contrabandistas. Os contrabandistas. Ia ser mais legal se fosse os piratas, né, cara? Até porque tem Doctor Who and the Pirates. Vai ter mais pra frente, na verdade. É depois. Mas eu gosto de contrabandista. Tipo Star Wars tem Smugglers. É verdade. Eu jogava de Smuggler. O Han Solo, gente. Sim. Pô, melhor contrabandista do universo. A gente tinha uma média RPG há um tempo atrás que eu jogava de Jedi. Eu jogava com Mon Calamari e Jedi. Mon Calamari é a raça do Akbar. It's a trap! Exatamente. Só que o lance é que o mestre sempre falava assim, você tem certeza que você quer jogar de Jedi porque você age como um smuggler na sua vida, né, cara? Na vida real. Toda cena eu tentava passar lá de alguém, cara. Sim, você tava jogando do lado errado da força. Sim. Eu não tô lá do negro nem do lado branco. Eu tô sempre do lado smuggler da força. Exatamente. Eu só queria de malandro Calrissian, cara. Maravilhoso, vai voltar aí no último filme. Graças a Deus. Uhul. Muito bem, esse arco foi ao ar entre 10 de setembro e 1º de outubro de 1966, fazendo aí um hiato de 2 meses pra The War Machines. Né? Entre War Machines e esse arco, foram mais ou menos 2 meses sem episódios na BBC. Disso. Por quê? Teve alguma greve, alguma coisa? Não, foi... Descanso mesmo? Foi a temporada a passagem de temporada. Claro, é verdade. Entre passagem de temporada. Nossa, é óbvio, né? Porém, contudo, todavia, este arco em específico foi filmado antes. Ele fez parte do último bloco de filmagens da 3ª temporada. Então eles filmaram um arco a mais pra deixar de gaveta, pra dar um tempinho a mais, entendeu? Sabe o que me dá esse bug na cabeça? Porque hoje em dia a gente tem acho. A gente tem muito essa regra, entre aspas, que não deveria ser uma regra, que eu sempre falo. Não é uma regra. O doutor sempre regenera no final de uma temporada, ou no especial, e a outra temporada já começa com um novo. E a gente já sabe, né? Então, aí a gente chato. A gente fica meio que
condicionado a entender que assim, beleza, a temporada vira quando o doutor regenera. Só que não é. Esse não é o caso. Não, inclusive, não é. mais pra frente, isso também não vai ser o caso. O sexto, do quinto pro sexto, também é assim. É no meio. A temporada começa e aí ele regenera. Isso. Antigamente não tinha essa coisa de... Não, era mais comum ser nessas quebras de temporada, Nas sim. quebras, faz sim. sentido. Mas não era regra. Por exemplo, o primeiro não foi. Não, o não quinto foi. não foi. Também não. Entendeu? Exatamente. Então eles deixaram o arco de gavetinha pra ele ser televisionado depois. Os números desse episódio não são lá muito bons, né? Baixinho. Bem baixo. Sabe o que eu acho engraçado? A gente falou aí, já falou várias vezes que o Innes Lloyd, ele tava com essa nova regra de acabar com episódios históricos. Mas esse episódio, né, esse arco, ele é meio histórico, né, cara? Ele é meio histórico, né, Innes Lloyd? Isso não é uma história, né, documentário e tal, mas são em cima de personagens que existiram, né, cara? Você não tá vendo nenhum bailinho dos anos 60 nesse episódio, né? Então. Logo, mas enfim. Mas os números foram baixos. Talvez ele tenha feito isso pra provar o ponto dele. Eu acho que sim. Olha aí. Olha só, 4.3 no primeiro episódio, 4.3 milhões de telespectadores. Baixo. 4.9 no segundo, 4.2 no terceiro, 4,5 no quarto episódio. Ou seja, ele nem chega a 5 milhões. Então, ele sobe um pouquinho, cai. Ele não chega a 5 milhões de telespectadores, cara. Lembrando que... Ele recupera muito pouco. Tipo, ele começa 4.3, ele cai pra 4. Aí ele sobe pra 4.9. Mas aí ele cai pra 4.2. E depois ele sobe pra 4.5. Tipo, é muito pouco, bicho. É super pouquinho. Infelizmente, esse arco, ele não foi muito bom, não, gente. Não, o arco parece ser maneiro, mas a aceitação foi baixa, né? Foi aquilo que a gente falou, né? A tendência era achar que Dr. Who já não estava tão bom. E isso só vai mudar de figura quando o Charlton entra, porque aí o fator novidade. É o renewal, é o fator novidade. Muito bem, esse foi o arco em que tem uma cena em Adventure Space and Time que o Hartnell, ele fica meio puto. Por quê? Porque eles falam assim, aperta aquele botão ali. Aí ele fala assim, eu não posso apertar esse botão. Botão não faz isso, esse botão não faz isso, porra. É exatamente isso que aconteceu. Como eu disse, a diretora desse episódio era uma mulher, a Julia Smith, e recorda ela, abre aspas. Eu me lembro de pedir para William Hartnell cruzar a tarde e apertar um certo botão. Ele ficou muito bravo. Ele me deu um sermão de 15 minutos do porquê ele não poderia apertar aquele botão. Isso era muito real para ele. E, cara... Foi mal. Olha que bacana. Eu entendo que tinha ele, tipo, mega pegado, isso é a minha vida, mas, cara, eu acho maneiro. Foi mal. O cara tem a dedicação... Esse botão não faz isso, minha filha. E em Adventure Space and Time a gente tem isso bem depicted ali, né? Que ele fala, o que as crianças em casa vão achar se eu apertar um botão que fazia uma coisa... Sempre fez e do nada faz outra. Qual a explicação? E ele fala assim, as crianças prestam atenção, elas sabem. E prestam mesmo. They know! Cara, e prestam mesmo. Não só suas crianças, os fãs também, os grandinhos também, viu, Bill? Ah, sim. Viu, Billzinho? Mas o lance é que a criança, ninguém dá nada pela criança, né? Acha que a criança tá de bobeira. Mas a criança tá mais atenta. A gente só fica atento porque a gente é fãzão maluco e tá caçando cada detalhe. Mas o fã casual, às vezes vai ver e dane-se. Agora, a criança... Por que a gente lembra tanto nome de personagem, música e coisa quando a gente era criança? Que a gente vê os detalhes. Ligada, cara. Exatamente. Como a gente falou, a Polly é, sim, a única mulher a aparecer nessa história. E, inclusive, num dos comentários do DVD do arco, a Anneke Wills falou que ficou bem irritada com essa história. Ela não gostou muito, não. Porém, ela também disse algumas vezes que Smugglers é o arco favorito dela. De gravar. Logo. Ou seja... É porque acho que foi legal, foi na praia. Eles foram pra Cornualha, viajaram. Então, né, deve ter sido legal. Ela gostou do arco, ela não gostou dela ser a única mulher no arco. Mas ela gostou do arco. Isso, exatamente. Essa é a única história da história de Dr. Who, o único episódio ever que não tem incidental music. Não tem nada de música. Mudão, né? Não tem música. Olha aí. Não tem. Tipo assim, não dá. Isso pode ter sido uma bênção disfarçada, porque o que a gente tem dos records, né, o que sobrou dos áudios, tem uma qualidade relativamente boa, talvez porque seja uma coisa mais limpa, uma faixa mais limpa, né? Eu acho que sim, sim. E falando aí em coisas recuperadas, isso é uma coisa muito bacana, né? A gente tem, né, como eu já disse, a gente tem o áudio com alguns telesnaps, né? Isso. Chegou a sair já um CD, não era um CD, né? Um disco lá. Talvez, acho que é um CD, é um CD. Chegou a sair um CD
com a Neck Wilson contando o episódio. Isso. Né? Tipo, ela... Quase como se ela estivesse lendo o roteiro. É o comentáriozinho. Mas a gente tem algumas cenas salvas desse episódio, como a Thaís comentou, a morte do nosso querido amigo Jamaica. Isso. Por que isso acontece? Porque, assim, não é como se fosse uma cena tosca gravada da tela toda tremida. Não, é uma cena direitinha. O que acontece? A BBC, a gente bem sabe que o Reino Unido, ele fez várias colônias ao longo do mundo. Sim! Entre elas... nosso querido país ali, chamado Austrália. Down Under, exatamente. Ali é um lugar maravilhoso. Maravilhoso. Tivemos o Hugh Jackman saindo de lá. Tem várias vozes. Gente, sabe o que eu descobri esses dias? Que a Kate Blanchett é de lá. Cara, um lugar que dá origem... Galadriel, a tá? Kate Blanchett. Tá? Né, já é um lugar abençoado. Apenas. O que acontece? Nicole Quando a Kidman BBC... Nicole Kidman, exatamente. Sim. Quando a BBC mandou os episódios pra lá, eles foram lá, vamos transmitir Smugglers, esse episódio tão bacana, esse arco tão legal de Doctor Who. Só que acontece, tinha uma regra lá na Austrália de censura. Isso. E a censura falava o seguinte, material sensível demais pra algumas audiências, tipo, cena de morte, tiroteio, essas paradas. Gritaria. A gente não pode mostrar, porque e se as crianças ficarem impactadas com isso? Exatamente. Não é assim, não é só porque a gente é colônia... Né? Não é porque a gente é país prisão, amigo, que vai aqui é bagunça, não é assim. Seguinte, ô Mariazinha, pega esse filme, assim, e quando a gente fala corte, é corte físico, literal. Pega este rolo de filme... Pega a tesoura mesmo, picota, e cola depois aí com um negocinho de colar filme. E assim era feito. Beleza, transmitiram um episódio todo picotado sem as cenas de morte. Isso. O que acontece? Quando a BBC se livrou, tacou fogo, transformou em adubo, fez rabiola de pipa, essas porra, todos esses rolos foram pro saco, incluindo os da Austrália. Só que acontece, eles não tinham como jogar fora o que tava picotado. E guardado. E aí, décadas depois, vagabundo foi achar isso em arquivo velho da BBC, tipo engavetado. Um cara lá, que era caçador de arco perdido, então não sei o quê, descobriu que isso tava lá num depósito largado, tipo numa caixinha, pegando poeira, mandou uma carta... Encontrou. Mandou uma carta pro interino lá, o cara que tá tomando conta, falou, amigão, posso ver o que tem? Posso pagar de consultor, dar uma olhada no que tem? Ah, pode. Ele entra, ele pega e tem uma porrada de cena salva. Ou seja, as cenas foram cortadas. A censura, que normalmente vem pra destruir a nossa vida, salvou parte do arco, cara. A gente só tem partes salvas desse arco por conta da censura. Uma maldição disfarçada de... Uma bênção disfarçada de maldição. Essa é a definição exata de a males que vem pra bem. Né, não cara? É verdade? Que louco. Somado a isso, a gente também tem uma coisa que aí já não tem a ver com cortes, né? Mas também salvou aí algumas coisas. Não chegou a salvar, né? Mas conseguiu documentar algumas coisas desse arco. O que acontece? Como eles estavam na Cornualha, né? Que já era um local diferente de gravação, já estava saindo do padrão. Naquela época, já existia aí a variante que a gente chama as tias passeando com o cachorro que tiram foto das gravações, que deixa o Tigno maluco. Sim, já existia, gente. Um fã, já na época, um fã da série. Olha lá. Com uma camerinha daquelas câmeras velhonas, sabe? Que segura com uma mão só, aquelas pequenininhas. Sim. Ele conseguiu gravar de longe a gravação do episódio, assim, do arco, né? De alguns pedaços. Detalhe, em cores! Colorido! Então, assim, a gente tem alguns takezinhos, inclusive em um daqueles DVDs de episódios perdidos, tipo Lost, não sei o quê. Tem essas ceninhas gravadas desse acervo desse cara. É muito legal, é maravilhoso. Então, assim, fãs salvando aí a nossa pele também desde os anos 60. Fãs salvando. Pois é, né? Aí depois em falar que fã é aquele cara louco, maluco, não, veja, não sei o quê. Eu não tô questionando isso, tô dizendo que ele ajudou. Mas olha só o que o fã faz. Tá vendo? Pra franquia. Muito maneiro isso. Traz coisas boas cagada, também. Né? Nossa, que Pena que ele não conseguiu filmar o arco inteiro, né? Se ele soubesse que a BBC ia transformar em adubo, nem tem né? como, porque tem coisa que é em estúdio. Não, e não teria como também. Aquelas coisas não gravavam muito tempo também. Não, gente, não tem como, infelizmente. Muito bem, como a gente falou, temos então o primeiro ator negro, sim, maravilhoso, Jamaica, tendo falas aí. A gente também tem a informação de que a diretora queria gravar num navio de verdade, fazendo com que grande parte do elenco passasse mal. Ela inclusa. Ela conseguiu. Não, ela inclusa. Ela sim, passou mal. Veja bem, né?
E enquanto isso, por trás das câmeras, fora do que estava acontecendo no arco, a gente tem então aí, né, a troca de doutores, né? Então, ainda não é nesse arco, né? Mas a coisa já estava, mas né? O papo já estava rolando no corredor. Não, já. O papo não só já estava rolando, como já estava... escolhido, né, o Troughton. Nós tivemos 2 nomes, além do Patrick Troughton, que estavam sendo consultados ali, cotados para ser o segundo doutor. Entre eles, o Sir Michael Hordern, que na época não era Sir, claro, mas ele era um ator bem proeminente, ele teve uma carreira assim enorme, longínqua, cinema, TV, um monte de coisa, depois virou Sir, né, e ele morreu bem velhinho, então ele foi um ator bem famoso da Inglaterra. E tivemos também um outro ator que é o Patrick Wymark, e não Troughton, que também é um ator super famoso lá na Inglaterra, só que ele faleceu jovem, ele faleceu em 1970 com 44 anos de idade. Ele morreu bem jovem. E o Innes Lloyd tava ali, né, pesquisando que atores que a gente vai pegar, não sei o quê. Isso é uma cena que a gente sempre bate nessa tecla, né, quando a gente revisou aí o Adventure Space and Time, que ele não é uma coisa exata, né? Ele romantiza alguns fatos para poder caber na narrativa de um docudrama, claro, né? Claro. E no Adventure Space and Time, quem tem essa conversa com o Hartnell sobre a mudança é o Newman. É o Sidney Newman. E na vida real não foi assim. O Innes Lloyd chegou pra ele já, porque assim, no Adventure Space and Time dá a entender que assim, foi o Hartnell que chegou e falou, não, só pode ser, bota o Troughton aí, não sei o quê. Só pode ser ele. Na vida real, o que acontece? Innes Lloyd chega pra ele e fala, amigão, você tá cansado. Ele fala, não, eu quero fazer pelo menos 5 temporadas. Isso, aí ele queria fazer 5 temporadas. Aí ele fala, não vai rolar, você já tá muito debilitado, não vai acontecer. Você vai gravar, tem esse episódio dos Piratas, depois vai ter mais um, e aí a gente vai te substituir por um desses 3 caras. E aí sim, o Hartnell chegou e falou, não, mas se é pra escolher algum, que seja o Patrick Troughton, exatamente. E outra coisa que deixou ele mais tranquilo foi que o Innes Lloyd falou assim, olha, o Troughton, ele não vai copiar tudo que você faz. Ele vai pegar o papel e vai transformar numa coisa só dele. E aí o Hartnell ficou mais tranquilo. Porque ele achou ele não queria ser substituído por alguém que fosse... cara. O lance é o seguinte, ele não queria que alguém fosse o doutor dele. Porque, veja, isso era um conceito que não tinha, né? Então a gente vai falar isso mais a fundo no próprio review do Tenth Planet, mas não tinha esse conceito. Então, pra ele, poderia ser muito bem um recast como era feito em tantas outras séries. Tipo, muda a pessoa e o personagem é exatamente o mesmo. Era isso que ele não queria. Ele queria que ele tivesse sido único. E foi. Calma que a gente tá pedindo antes, calma. Não, mas é que essa foi uma das coisas que deixaram ele um pouco menos desanimadinho pro lance todo. Mas ele no geral tava bem brocochô. Ele tava brocochô. Os arquivos contam que o Hartnell contou pra Heather, a mulher dele aí, né, em 16 de julho. Então, em julho ele já sabia, né, que queria sair, e enquanto isso, o Innes Lloyd falou com o Patrick Troughton, e o Troughton falou que ele precisava de 1 mês para decidir. Então, durante o mês de julho, o Troughton ainda não tinha falado sim. Ele ainda tava, será que eu pego, será que eu não pego, não sei. Será que são sapatos muito grandes pra eu calçar? Isso! Então, assim, ficou essa dúvida pairando na produção durante o mês de julho inteirinho. O Hartnell tirou férias, né? Porque teve esse espacinho aí entre as 2 temporadas. E em 6 de agosto, a BBC anunciou a saída de Hartnell no papel. E um mês depois, o arco do Smugglers foi ao ar, então a galera já sabia. Com a confirmação de que ele sairia da série. Com a confirmação já de que ele sairia da série. Então, foi um processo que não demorou muito, hoje em dia demora muito mais, né? Esse processo de troca de doutor, porque... É outro ritmo. Porque, por exemplo, eu lembro que quando o Matt Smith anunciou... Caixa, né? Isso foi meio toque de caixa. Ainda teve uma temporada inteirinha. Eu acho que a saída do Hartnell foi... quase que... Foi meio às pressas. Foi às pressas, porque ele já tava ruinzinho mesmo. A gente vai ver que em Tenth Planet isso ainda piora. Não vamos queimar a pauta, a gente vai falar mais a fundo, mas isso ainda vai piorar um pouquinho no último arco. Infelizmente, sim. E, para finalizar, a gente vê a ação do primeiro Doutor com Ben Polly muito contínua. Então, a gente tem eles entrando na TARDIS, lá no finalzinho de War Machines. Sim. Aí, eles estão aqui junto em The Smugglers. E eles já
caem direto... Eles saem de Smuggler e eles já vão pra Antártica. Tipo... Eles já caem em 10th Planet. Já caem em 10th Planet. Porém, conto, todavia, para que o universo expandido fizesse mais histórias do primeiro Doutor com Ben e Polly, eles criaram um curta, né, um conto, uma short story em 2006. Lá na frente. Que fez um retconzinho. Né? Eles não foram exatamente... A gente viu na série que eles foram exatamente, mas teve um espacinho entre eles saírem ali da Cornualha e irem pra Antártica. Isso, que é a short story chamada The Three Paths, né? Os Três Caminhos. Que fez com que desse uma quebrinha pra ele poder ter aventuras junto com o Ben e Polly. Você não pode fazer a série tão colada, porque senão você não dá espaço de manobra pro universo expandido. Respiro. E aí eles fizeram 4 histórias com o primeiro Doutor e Ben e Polly, que é Food for Thought, 10 Little Aliens, 5 Card Draw e Smoke and Mirrors. Então eles conseguiram fazer mais histórias entre essa trupezinha que não durou muito, né? Em tela. É aquilo, Ben e Polly, tem gente que esquece até que eles são companheiros do primeiro. Porque eles são muito atribuídos ao segundo. Porque, eles são os primeiros do segundo e eles veem muito mais coisa com o segundo do que com o primeiro, né, Você sabe o que me fez grudar na cabeça o fato deles serem companheiros do primeiro? Agora já o especial. Twice Upon a Time. Que eles não aparecem, né? Que eles não aparecem. Então, mas o fato deles terem pego um ator e uma atriz que parecessem com eles eles fizeram ali o cenarinho, né? A Rachel Talalay, maravilhosa, beijos. Inclusive a gente nem vê tudo, a gente não vê tudo. Eles gravaram muito mais do que foi pro corte final. Exatamente. O fato daquilo estar em Twice Upon a Time me fez lembrar que, é verdade, eles são os últimos companheiros do primeiro e não Steven e Dodo. Isso é um erro comum, assim, porque a gente vê isso muito repetir com a Perry, né? As pessoas acham que a Perry é companheira só do sexto. Do sexto. Ou que a Mel é só do sétimo. Também não. Elas são companheiros de passagem. Pois é. Então é bem bacana quando a gente pensa que, beleza, eles conseguiram fazer mais aventuras com eles também, porque eles conheceram o primeiro Doutor antes. Tanto que isso vai até causar problema na hora da regeneração, né? Exato. Então é bem legal colocar isso aí. Seria até meio estranho a gente levar fé no fato deles suspeitarem tanto que o doutor não é o doutor quando ele regenera, se ele não tivessem tido o mínimo de aventura antes, tirando 2. Pois é. Exato. Então é bacana que isso tenha acontecido. Pois é, um arco aí marcado por bênção de passagem de maldição. Isso. Né? E com um plot bacana, né, cara? Eu gosto de pirata. Eu achei que foi uma história bem gostosinha, assim. Já é um clássico do nosso review da série clássica. Infelizmente. Que tem Recon, né? Como eu queria ter visto esse episódio direito. Eu queria também. Mas tem cena ou outra, então já pouquinho ajuda. Pouquinho mais dá. Pois é, então, por favor, Thaís, abra aí o baú de tesouros com a sua nota de Hartnell a Whittaker para Os Contrabandistas. Acho que dá pra dar gostosinho pros contrabandistas, né? Justo. Tá bom, né? Tá justo. De novo, gente, Recon é aquela dor na alma. Não tem como, né? A gente fica muito refém de uma coisa técnica, né, que não deveria ter acontecido. Sim. Quer dizer, a gente não tem o audiovisual, que é o meio para o qual a mídia foi feita. Sim. Tipo, tinha um roteiro, houve filmagens. Quando a gente perde alguns desses elementos, mano, não adianta. É uma bosta, é uma experiência que você zoado. Você tem que se esforçar. Entendeu? Então, esse esforço nem sempre é recompensado, porque nem sempre é um arcão maravilhoso. Às vezes é só um arco normal. Eu sinto que Smugglers foi apenas e tão somente mais um arco de Doctor Who. Foi gostoso, foi bacana, foi divertido. Tem vários momentos que parecem ser bem legais. Tem ação. Então, legal, mas isso não dá pra dar uma nota maior do que essa, porque a gente não consegue ter a experiência completa, né? Acaba que os nossos reviews de Recon, eles sempre acabam tendo uma nota salvo algumas exceções, baixa, né? Tipo Toy Maker, que levou notas altas, mas lógico. Eu não consigo dar uma nota tão alta mais, a minha nota aí fica um guerreiro. Eu dou um 8,5. Ok, porque daí bacana. A média fica um guerreiro fim de vida, assim. Um guerreiro quase já com orelhas grandes. Exatamente. Foi o que a Tess falou, tipo, a gente não consegue ter a experiência completa, mas o pouco que a gente tem de experiência é agradável. É gostoso. Então, assim, eu diria que talvez, em caso de Recon, a gente nem deveria dar a nota máxima como o Whittaker, né? A gente não consegue chegar nesse nível, né? Mas vamos então concordar que a média geral ficou um guerreiro. Ficou um 8,5 e alguns quebrados. Tá guerreirinho esse episódio. Justo. Guerreirinho aí. Tá guerreirinho. Conseguiu sobreviver algumas coisas depois da BBC ter transformado os fios ali,
os filmes em rabiola de pipa, né, cara? Exatamente. Obrigada, viu, BBC? BBC, essa frase vai... Cara, sabe qual é o pior? A gente acha, mas tá acabando, tal, porque vai acabar a era do primeiro. Meus amigos, quando a gente entrar na era do segundo, vai ser recon em cima de recon, em cima de recon, em cima de recon. Vai ser um inferno. O nome é sofrimento. Na verdade, vai ser padecer no paraíso. Porque revisar Dr. Who é muito bom, ver Dr. Who é muito bom. Mas passar por recon é aquela... Dá uma dor. Dá aquela doída. Mas... é aquilo, pensa pelo lado bom, cara. A gente tá assistindo e revisando pra ninguém sofrer sozinho. Isso. Então vocês... é pra isso que a gente tá aqui. Se vocês tiverem saco de ver aí o que sobrou da Recon, vocês podem ver, sofrer e vir aqui bater esse papo com a gente. Isso. Se você não quer passar por isso, você pode vir aqui bater esse papo com a gente, porque a gente dá essa mastigada no que tem, pra vocês saberem tudo que tem da história, sem precisar passar por esse calvário que é assistir aí a Recon. Isso aí. E aí da parte de vocês, depois que vocês escutam o nosso WRCast, vocês têm que trocar essa ideia com a gente e mandar o e-mail de vocês com a opinião de vocês e a nota de Hartnell Whittaker para o arco da vez, nesse caso do Smugglers. E para isso você precisa do e-mail, que é o podcast@drrubrasil.com.br. E as redes sociais ali, Facebook, o Pássaro, Twitter, Instagram, como o pessoal acha a gente? Dr. Who Brasil. Só procurar Dr. Who Brasil nas redes sociais, você acha a gente, você começa a seguir, e a gente tá sempre trocando ideia com vocês ali no Twitter, no Instagram também, quando a gente faz stories. É verdade. A gente soltou um negócio esse dia do 8º. Foi muito legal, né? Com a gente, é sempre muito bacana. Vá lá, siga. Sim. Você faz diferença porque a gente tá quase chegando em 10 mil, então se você não segue, vai lá, segue. Que depois que a gente tiver o swipe, amigo, vai ser... a gente vai desbravar novas águas. Vai ser lisinho. Com o Black Albatross, né, cara? Adorei, muito bom. Exatamente. Outra coisa que você faz também é, se você não segue a gente em nenhum feed, mas você escuta o nosso podcast, porque às vezes a pessoa é nova. Às vezes o cara começou a assistir Série Clássica agora e caiu de paraquedas aqui, tava procurando no Spotify. Então a dica que a gente dá é, por onde você escuta, se é pelo Spotify, já segue pra você ficar recebendo sempre que chegar. Caso você prefira usar algum agregador aí, vamos supor, se você usa o Android, você pode usar tanto o RSS, quanto pra usar em qualquer agregador que você queira, quanto o Google Podcast. E se você tá na Apple, se você tá na maçã, você usa aí o iTunes para se inscrever. O importante é você estar inscrito para sempre que sair episódio novo, você ser notificado e começar a escutar. Já chega na hora. Com a gente, exatamente. Compartilhe também esse da BRCast para aquele seu amigo que está assistindo a série clássica com você, para você poder expandir essa experiência, porque Dr. Who é legal, mas é mais legal ainda quando a gente faz com amigos, não é mesmo? Muito melhor compartilhado, gente. Exato. Ainda mais, em especial, nesse momento, e que a gente tá pertinho de ver a saída de mais um doutor aí, de se despedir. Então, junte a galera pra gente se despedir em grupo. Vem sofrer com a gente! Vem sofrer porque também a gente tem coisa boa vindo por aí. Mas é verdade, calma, é verdade. Porque hoje é Podcast Friday, se você tá ouvindo isso no dia do lançamento. E aí a gente vai ter o nosso review de 10th Planet, não na terça-feira, mas sim na sexta-feira que vem. Então você tem uma semana pra ficar em dia certinho com os seus episódios da Clássica, pra se preparar. Na terça-feira a gente volta com um review aí de Torchwood, que a gente tá um tempo sem fazer. Faz um tempinho. E na sexta-feira estamos aí com 10th Planet pra ver a derradeira do primeiro doutor. Beleza? Então, obrigado por vocês estarem com a gente aí em mais essa aventura de piratas aí nesse arco de hoje. Foi bom estar com vocês. Até o próximo WBRcast. Aquele abraço e falou! Falou! Tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira, Otávio Ferraz e Cássio Raim Félix. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil. Eu só quero ficar chapadinha na praia da Cornualha. Esse devia ser aí a trilha desse episódio, né? Concordo. Ó, se você chegou nesse blooper, nessa cena pós-crédito, fica aí uma coisa pra você refletir. Tem uma música chamada Chapadinha na Praia, da Duda Beats. Beijo, Duda Beats. Pois é, Duda Beats, você tá ouvindo esse da BRCast, um beijo pra você. Com certeza. Mas essa música Chapadinha na Praia, pasme você, é um cover de High by the Beach, da nossa outra amiga, que a gente também ama muito, que tá ouvindo esse podcast. Beijo, Lana Del Rey. Maravilhosa.
A chapa de Natal nada mais é que High by the Beach, cara. Que é o que acontece que é o que acontece nesse arco, na com o pé comprido nesse arco.